O primeiro mês do governo e as ações previstas para os próximos meses estão sendo analisadas neste momento em uma reunião de todo o Ministério em Brasília. Uma das prioridades do presidente Jair Bolsonaro já está clara: a reforma da Previdência. Então vamos ao vivo a Brasília falar com a repórter Selma Dias, que tem os detalhes de toda a movimentação política. Muito bom dia, Selma. Oi, Marcelo, bom dia a você e a todos. Olha, essa é a reunião do Conselho de Governo. Na ausência do presidente Bolsonaro aqui em Brasília, quem está no comando desse encontro hoje é o vice, o general Hamilton Mourão, que está lá no Palácio do Planalto agora com os 22 ministros. Possivelmente eles devem tratar dos desdobramentos da tragédia de Brumadinho e a reforma da Previdência, que voltou com tudo aí junto com as atividades legislativas. Esse assunto ele tem crescido muito aqui em Brasília, as articulações em torno do novo texto e até da tramitação no Congresso avança bastante. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem se empenhado em construir um consenso em torno dessa proposta antes mesmo de ela chegar ao Congresso. Hoje, no meio da tarde, ele deve conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Há também a expectativa de reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E na noite passada, Guedes jantou com o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Fora isso, tem falado com governadores e está sempre em contato com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, que vem colaborando aí com essa articulação. Ontem, na primeira sessão legislativa do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem pontuando as prioridades do Executivo para o ano e entre elas estava a reforma da Previdência, que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mariana Jungmann. Na mensagem do presidente Jair Bolsonaro, levada aos parlamentares pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida pela primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, ficou claro que as reformas econômicas vão dominar a pauta nacional. O grande impulso deste novo ambiente virá com o projeto da nova Previdência, que é uma pauta de fundamental importância. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. Segurança pública é o outro tema prioritário. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara levantaram mais uma vez a proposta de um grande pacto entre os poderes para garantir o andamento desses assuntos. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes, que envolva reformas fundamentais, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária. Talvez seja esse o maior desafio com o qual nos defrontamos nessa legislatura. A aprovação da reforma da Previdência constituirá indicador seguro de que temos condições de promover também outras mudanças destinadas a estimular o nosso desenvolvimento. Não há como nos afastarmos ou nos omitirmos quanto aos ajustes prementes e necessários, bem como na avaliação de propostas de reformas sensíveis. A primeira delas, diga-se, a reforma da Previdência. E ontem teve outro assunto de destaque aqui em Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou para a imprensa o projeto da lei anticrime, propondo mudanças no Código de Processo Penal, na lei de crimes hediondos e na legislação eleitoral para tentar combater com mais eficácia a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Ele propôs 14 alterações, entre elas endurecimento de pena para alguns tipos de crime e a prisão em segunda instância. Esse projeto deve ser enviado ao Congresso nos próximos dias e lá tem todo um caminho a percorrer. Ele chega primeiro na Câmara, passa por algumas comissões, audiências públicas, debates, pode sofrer alterações e, se o consenso for alcançado, vai a plenário. Quando for aprovado pelos deputados, seguirá o mesmo rito lá no Senado, né? Se for referendado aí sem alterações, seguirá para a sanção do presidente da República. É um caminho longo, porque a gente sabe que pequenas modificações
informações podem gerar grandes debates nas duas casas. Mas isso é num segundo momento. Agora nós vamos conhecer os detalhes dessa proposta na reportagem de Glauco de Queiroz. O projeto prevê o endurecimento da pena para alguns tipos de crime, como aqueles cometidos com arma de fogo por agentes públicos ou pessoas com registros criminais. Nos casos de roubo, corrupção e peculato, o regime inicial passará a ser o fechado e o Caixa 2 será considerado crime. Membros de organizações criminosas não terão direito à progressão de regime e, se forem encontrados com armas, vão direto para presídios de segurança máxima. Deverão ser implantadas medidas para facilitar o confisco de bens de condenados e os interrogatórios por videoconferência, e ainda dificultar a liberdade provisória de reincidentes. Denunciantes de crimes poderão receber recompensa em caso de recuperação de produto do crime. Outro objetivo é deixar claro na legislação que o princípio da presunção da inocência não impede a prisão em segunda instância. É dever do governo federal liderar a mudança. Não é responsabilidade primária das Cortes de Justiça. O governo federal tem que mostrar a sua posição. Moro também respondeu a críticas de que o projeto pode piorar a superlotação nos presídios. Ele disse que o governo estuda medidas para combater esse problema. Existem realmente pontos de estrangulamento na construção dos presídios, na transferência desses recursos, e nós estamos estudando isso em paralelo a esse projeto de lei. Precisa ter, na situação concreta, maiores investimentos na área penitenciária.